Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a versão mirim e piorada do Rick D2. Rick Mori é coisa de drogado, eu ia falar isso. Por isso que você assiste, né, seu cracudo? É, totalmente, ué. É que tem uma página que eu sigo também, os caras vivem postando foto de bong, tá ligado? Pros caras fumar crack, aí eu... Apesar do nome ser página do Rick Mori, meio que rola umas fotos disso lá. Ah, tá. Então tá associado. Tá bem associado. Então, meus amigos, hoje a gente vai falar de um tema que o D2 me enche o saco já tem algum tempo. O que? Coringa? Coringa deixa pra próxima. Mas hoje a gente vai falar sobre Rick e Morty. Isso mesmo. A quarta temporada, dependendo da data de lançamento desse podcast, eu creio que já saiu pelo menos o primeiro episódio. Talvez o segundo, mas com certeza o primeiro já saiu. A gente vai fazer uma pequena retrospectiva aqui das 3 temporadas e falar um pouco sobre o que a gente achou do desenho e algumas considerações da história no geral de Rick e Morty. Vai ser um papo bem legal. Tem bastante coisa pra se falar. Tem muita coisa. Então, bora lá. Bom, fazendo um pequeno resumo aqui do que seria para quem nunca ouviu Rick e Morty, e para adiantar, a gente vai ter um spoiler, então para quem não viu, eu recomendo assistir e depois voltar aqui para ouvir o podcast, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que seria esse desenho Rick e Morty que virou modinha, vamos dizer assim, né, da galera e das internets. Bom, Rick e Morty, ele acompanha as loucas aventuras de Rick e seu neto Morty na vida e tal, só que tem um porém. O Rick, ele é um cientista que ele é considerado o mais inteligente do universo e ele criou não é uma arma, mas ele tem formato de arma. É tipo um portal. Quem já jogou aquele jogo lá, o Portal, vai entender bem a dinâmica da parada. Então ele tem essa arma, ele afastou da família dele, da filha dele e dos netos, e chegou no momento que ele achou que deveria voltar pra eles e pedir pra morar na garagem deles lá, pra se reconciliar com a filha e passar mais tempo com os netos. Então, acaba que o Morty, a princípio, né, pelo menos, ele acha esse avô dele muito diferentão, muito legal e acompanha ele numa aventura, que eu acho que ele se arrependeu depois, mas é bem bacana a construção dos personagens. Não é um desenho pra criança, definitivamente. Um humor negro muito pesado, as discussões também são bem pesadas, vão de, sei lá, tendências suicidas, drogas. Então, tipo assim, é uma coisa interessante, mas não é para os fracos. Para conseguir entender, talvez até achar graça, você tem que ter uma flexibilidade moral, talvez. Eu juro que você ia falar assim, não, pra você achar graça, você tem que ter dado a bunda pelo menos 3 vezes aí e tal, né? Não, mas é isso aí, eu falei pra você porque eu já sabia que você curtia, por isso. Mas voltando aqui, é um desenho que não é fácil de você engolir ali de primeira. Quem gostou já direto no primeiro episódio, talvez tenha alguns problemas mentais. Eu desconfio que sim, faz sentido. O desenho, cara, é muito foda, eu recomendo mesmo, sem zoeira, mas, como eu falei, não é pra criança, e pra quem se dói por qualquer coisa, também não recomendo. Que as pessoas que não gostam de humor negro, que acham os Trapalhões um crime que tinha na televisão, não é direcionado a esse tipo de desenho. De consideração que eu tenho sobre esse desenho, cara, antes de você ver qualquer coisa relacionada a ele, vê primeiro o canal do Adult Swim, que chama, que é o canal do pessoal que cria, que gerencia esse desenho, né, entre vários outros que ele tem. Lá nesse canal você vai conhecer muito um tipo de humor que eles chamam lá nos Estados Unidos chamam de humor nonsense, que depois veio pra cá na forma de sketch, tá? Sabe tipo Portas dos Fundos, esse tipo de coisa? Pois ele surgiu graças a esse tipo de humor nonsense, só que o humor nonsense do norte-americano, quase 100% das vezes, ou ele é
racista, ou ele é xenofóbico. É sempre uma coisa muito pesada. Entra no canal deles, vê um ou outro vídeo, que se você conseguir passar pelos vídeos deles, você vai estar preparado pra ver Rick e Morty. Vai estar numa boa. Essa é a nossa consideração sobre o desenho. Pra quem não viu, assista. E depois volte aqui que a gente vai falar sobre agora spoilers do desenho. Bora lá. Bom, começando aqui já pelo primeiro episódio, a gente vê o quão louco o Rick é. É aquela definição de cientista maluco e narcisista. Ele, no primeiro episódio, ele já pega o neto dele pra fazer umas aventuras muito loucas e pra tentar recuperar umas sementes extraterrestres lá, alienígenas e tal. E ele já pega e já faz com que o menino enfie uma semente maior que o punho fechado assim no toba, velho. Aí você já vê como, porra, já começou fodido esse desenho já. Já começou foda. Agora vamos continuar pra ver onde que esse trem vai. Já começa louco assim já. O primeiro episódio termina dessa maneira, né? É muito louco o primeiro episódio, o piloto assim, é bem maluco mesmo. Ô bicho, e a parte que ele vai e passa, né? Ele passa tipo uma espécie de aeroporto interdimensional ali. Aí os caras vai e falam, né? Não, esse menino vai passar aqui nessa máquina. Aí o Rick pergunta assim, o que essa máquina tem diferente? Ah, é que essa máquina consegue detectar se você enfiou alguma coisa no rabo. Os caras estavam contando que não tinha ela. Aí ele sai quebrando. Aí o primeiro episódio você já vê quando eles estão fugindo desse aeroporto lá, que eles foram pegos, né? Por causa disso. Na fuga deles. Esse desenho é muito bom, velho. Você vê tanta coisa acontecendo. Inclusive você vê o nascimento, o crescimento, a vida e a morte de um ser. Eu acho que é uma gosma que sai a partir de um deles. Uma parada assim, sabe? A quantidade de detalhes que esse desenho tem, velho, você fica louco. Você tá vendo uma coisa que tá de frente pra você, uma conversa, uma coisa assim, mas se você vê alguma coisa que tá ocorrendo em background, você fala assim, caralho, velho, tem outra história acontecendo em background ali. É muito louco. Esse desenho, ele trabalha muito com aquele história por episódio, né? Mas acaba que, por ser uma série, os fatos que acontecem, eles continuam fazendo parte do universo. Então, tem um episódio lá que a casa deles é transportada para outro planeta. Mas aí quando a casa volta, a rachadura no passeio, a casa realmente foi retirada do alicerce dela, né? Do terreno que ela estava. Aí quando ela volta, a rachadura, na hora que você encaixa de novo lá, aquela marca da rachadura ali mesmo, continua no desenho. E vai ter o final. Isso é muito legal, essa continuidade nesses detalhes, porque você vê muito, principalmente desenho, né? A gente não vê muito isso, os fatos anteriores serem mencionados ou ser vistos ao longo da história, né? Então esse negócio do Rick e Morty eu acho muito legal. E apesar da primeira temporada, eu acho que eles não tinham a ideia de ter uma história ainda concreta, uma história em volta de todo o universo de Rick e Morty. Eles, eu acho, colocaram alguns detalhes ali que ia talvez ser usados futuramente na segunda e na terceira temporada, que a gente vê mais isso, que realmente tem uma história maior no background do que aquelas aventuras episódicas que tem na temporada. Pois é, nesse sentido, eu costumo falar que ele costuma ter arcos. Exatamente, tem os micro arcos, né, velho, que alguns duram mais de um episódio e tal. Exatamente, e aí o que acontece? A primeira temporada, você vê, é muito parecido com o que você falou mesmo, então eles não estão tão comprometidos, porque não sabem como é que vai durar, é mais uma temporada piloto, só que aí os caras vão e começam a fazer uma apresentação do universo ali, então, e é legal que até o episódio, né, que você vai ter esse que é das sementes, aí depois você vai ter um outro que é o que um cachorro, basicamente, véio, os caras vão dar uma inteligência pro cachorro, a primeira coisa que o cachorro pergunta é cadê as bolas dele, que ele foi castrado, e isso inclusive me deixou cismado com o meu próprio cachorro, que de vez em quando ele fica me olhando depois de lamber entre as pernas e enfim. Aí o que acontece? Eles vão apresentando essas questões, então até então é um episódio que parece que você tá vendo De Volta pro Futuro, só que muito mais bizarro. Só que aqui não tem viagem no tempo. O Rick já fala isso, ó. Não tem viagem no tempo aqui. Viagem no tempo é uma merda e eu não faço isso. Porque tem um episódio que eles estão jantando, só que a comida tava muito ruim. Ele fala, vamos pedir uma pizza? Vão. Aí ele fala, já tá fechada a pizzaria lá. Aí o Rick vai lá e abre um portal, vai lá, pega uma pizza e volta.
Não já tava fechado? Tava. Se foi uma viagem no tempo então... Ele falou assim, não, viagem no tempo a gente não faz. Eu fui em um outro lugar que tava com horário de verão e a pizzaria lá tava aberta ainda, o fuso horário é diferente, uma parada assim. Voltando aqui, só pra contextualizar um pouco também, o primeiro episódio ele saiu em dezembro de 2013. Você vê o desenho, é meio antigo, mas acabou que ele virou hype mesmo. Tem um ano ou dois, né, D2? Acho que foi no ano passado. Foi no final da segunda temporada, início da terceira ali, que virou o hype que a gente viu. A primeira temporada ela é foda, fenomenal. Aí a gente já vê pra onde que o desenho vai, qual que é a ideia dele, a temática. Igual a gente falou, ele não é um desenho pra criança. Ele tem palavrão, ele tem cena explícita. Tem o Mori engravidando o robô. Pois é, velho. Esse episódio é doido demais, velho. Eu ia falar dele. Tem o cachorro, igual o D2 falou, que ele ganha inteligência. Ele vira um ditador que controla o planeta todo. Eles são a raça principal e eles subvertem toda a raça da humanidade. Velho, inclusive eu racho de rir nessa parte que tem uma cena lá que ele meio que... Eles misturam, né? Eles misturam a ideia do... Eu acho doido também, que eles vão e pegam uma referência ou outra e fazem umas paródias no filme. E eles fizeram... Nesse aí, eles fizeram aquele paródia daquele filme que A Origem. Isso. Porque o Mori tá precisando de um ponto... De melhorar na matéria de matemática. Aí ele tenta invadir no sonho do professor de matemática. E esse professor de matemática ele é muito louco. Ele é um sadomasoquista nível hard, assim. E ele esconde de qualquer jeito. Eles vão e entram nessa camada do sonho dele. E descobre que o cara tinha tipo um tesão na irmã dele. É muito louco. E o mais doido ainda é que o Rick ele fica felizão. Fala, opa, é aqui mesmo que eu quero ficar. É muito bom, velho. Muito bom. Ele não teve dificuldade nenhuma de se adaptar ali, tá ligado? Ele com os anãozinhos, Elvis, andando no meio do esquema sadomasoquista deles. O Rick, ele é muito visceral, né, velho? Então, tipo assim, ele não tem apego a nada, praticamente. Inclusive, nessa primeira temporada, vocês veem isso, ele saindo de uma dimensão, de uma realidade, indo pra outra, porque aquela deu merda, deixando a família dele pra trás, e passa pra próxima. E o Mori ficou cabuloso, porque ele ficou encabulado, porque ele nunca havia acontecido com ele, fraga. E nessa hora dá a entender que esse Mori dele, por exemplo, nunca viajou entre uma dimensão e outra. Eu acho que ele nunca viajou, ele não tinha essa ideia, mas ele ficou mais cabreiro assim, porque quando o Rick tava procurando pelas dimensões, ele foi em uma dimensão que não tinha acontecido o incidente, ou tinha acontecido e eles acharam uma cura, só que logo depois da cura, os dois morreram. Então, aí ele foi pra ficar no lugar desses dois. Aí, o que o Rick faz? Faz o Mori enterrar os dois, velho. Então o Rick tá enterrando ele, de outra dimensão, e o avô dele, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco, cara, porque você já vê que o Rick, ele tem um desapego muito grande. E aparentemente aquilo não foi a primeira vez que ele fez. Isso é uma das teorias que tem, que o Rick que tava na dimensão da primeira temporada, não era o Rick daquela dimensão, era de outra que foi pra aquela. Exatamente. Enquanto o Mori era daquela dimensão e já foi pra uma outra também. Ele saiu meio que bagunçando a linha temporal. A gente tem vários episódios bem interessantes ali. Tem um que é do Mizikis. São seres criados para te auxiliar alguma coisa, para satisfazer desejos da família dele, etc. O Rick dá essa caixa pra Beth, pra filha dela, que eu esqueci o nome, e pro marido dela, que eu também esqueci o nome, o Jerry e a Summer. Eles criam Mizikis pra te auxiliar em alguma tarefa. Por exemplo, eu tenho que varrer a casa. Eu crio um Miziki e ele varre a casa pra mim. E ele desaparece depois que conclui aquela tarefa. Então, eles têm um propósito. Quando você cria ele, você cria com aquele propósito, e quando acaba aquele propósito, ele desaparece. E eles estão de ok com isso, esses seres. Só que o pai do Mori, o Jerry, pede um Miziki pra ajudar ele a jogar golfe. Só que ele é tão ruim, velho, tão ruim, que o Miziki começa a ficar puto, começa a ficar cansado, estressado, porque ele nunca viveu aquilo. Se ele vive mais que algumas, 4 horas, é como se ele já tivesse, pra ele é como se tivesse vivido, sei lá, centenas de anos, alguma coisa assim, porque a vida dele, o ciclo de vida dele é muito curto. Aí ele começa a criar outros Mizikis pra tentar ajudar ele a ajudar o Jerry. Isso começa a tomar uma proporção tão grande, velho, tão grande, que você fala assim, como que essa porra vai terminar agora? Ô, velho, sabe o que eu racho de rir, velho? Eles falaram assim, eu não sei o que, eu não aguento mais viver desse jeito, eu só quero morrer. Aí os outros Mizikis que foram invocados, nós também, todos nós queremos morrer.
É muito bom, velho. Ô, velho, é doido demais esse episódio. Só pra continuar esse negócio, eu quero comentar um pouco sobre esse arco que descobre, primeiro na primeira temporada. Você percebe que ele vai navegar entre dimensões. Aí, chegando um pouco, eu falo mais do arco principal, porque eu quero chegar e falar do Evil Mori. Chegando, depois dessa primeira temporada, tem mais alguns episódios, ele vai pra uma cidade que é meio que do... Como é que fala? Só de Ricks. Rick e Mori, é a citadela deles. Isso, é porque é o seguinte, como existe o multiverso, vamos dizer assim, e quase todos os Ricks desse multiverso, que dá pra entender, é um multiverso infinito de realidades, grande parte dos Ricks, eles criaram essa máquina de pular dimensões, né? Espaço-tempo. Então eles criaram essa cidadela de Rick para ter um controle e meio que vigiar as atividades de todos os Ricks e Moris de todas as dimensões, de todas as realidades, para não perder o controle. Por exemplo, um Rick não ir para outra dimensão e fuder com a parada toda da dimensão de outro Rick, alguma coisa assim, para um Rick não ultrapassar seu limite, impactar outro Rick, etc. Então eles têm essa cidadela. É uma espécie de centro de controle dele, tipo um governo independente deles. Eles criam uma espécie de governo independente e inclusive esse Rick que mudou de uma dimensão para outra, ele meio que é contra esse governo também. Ele dá a entender que ele é contra essa comunidade dos Ricks. Esse controle dessa comunidade. Isso lembrando que a gente vai comentar dos outros episódios também, mas a gente comentando tipo da história principal. Aí tem uma outra coisa também, ó, você já percebeu? Em vários momentos dá a impressão que o Mori que tá com o Rick agora não é o Mori dele. Não, isso a gente falou quando ele tinha saído da primeira vez lá daquela dimensão, daquele mundo dele lá, já dava pra entender porque ele se desfez da família dele muito fácil. E tem uma série de outros detalhes ao longo da série, não da primeira temporada, mas ao longo da série, que você vê que aparentemente aquele Rick não era daquela dimensão, a mesma dimensão realidade do Mori, né? Mas ainda ninguém tem certeza, mas tem um forte indício, inclusive ao longo das temporadas e na terceira temporada principalmente, tem uma teoria bem grande sobre isso, né? Sobre, inclusive, o Evil Mori que o D2 está querendo falar. Isso, que ele surge, inclusive, ele surge na segunda temporada, e dali pra frente ele desaparece. Você já percebeu? É sempre um episódio ou outro que aparece assim, e ele some, e depois continua as aventuras. O Evil Mori dá a entender que o Evil Mori foi uma das realidades que o Rick deixou pra trás. É tipo isso. Eu acho que ele foi o primeiro. Eu acho que ele é o mesmo. É o Mori daquele Rick. E por algum motivo o Rick deixou ele pra trás. A segunda temporada já tem o primeiro episódio, o porquê que o Rick não mexe com o tempo. Que é um episódio muito foda. Mostra o Mori e a Summer quebrando o tempo por engano, literalmente. Então ele cria várias realidades do mesmo tempo. Uma parada muito complexa assim de explicar. Porque se você for pensar, cada decisão que você toma, cada micro decisão que você toma no seu dia a dia, você cria uma outra dimensão que você não faria aquela coisa ou faria aquela coisa que você não fez. Então, esse episódio contradiz algumas coisas que deixa a gente um pouco mais confuso. Mas é um episódio muito foda mesmo. E que você vê que o Rick, ele tá começando a se integrar aquela família, né? Tá começando a se importar com aquela família. E isso é bem legal. No final do episódio você vê isso. Tem uma característica muito legal desse episódio que eu acho, que eu particularmente gosto muito, que é essa ideia. Como ele trabalha com a teoria de multiverso, ele trabalha com uma teoria muito parecida com a da DC, fraga. Que tipo, você faz uma coisa aqui, essa coisa vai gerando resultados em diferentes dimensões, entende? Você vai tomando diferentes decisões em cada dimensão, e essas decisões que você vai tomando em cada dimensão é que vão dando a característica pro universo que existe ali. Ou seja, o universo inteiro é baseado na sua percepção, na sua própria percepção. Eu acho isso doido demais. A DC explora pra caralho esse negócio também. O próximo episódio é muito bom mesmo, talvez seja um dos melhores episódios da série toda, né? Provavelmente tá no meu top 5 aí, que é o Rick encontra com uma ex-namorada dele que chama Unity, né? Unidade. Só que ela é um ser que controla a mente das pessoas. Ela
ela assimila todas as pessoas, né, os seres. Então o Rick chega nesse planeta, ele chega numa nave, na verdade, que tá sendo invadida, que ele ia tentar roubar ela, uma parada assim. E quando ele chega lá, ele tá fugindo de uns seres, uns ETs lá e tal, e depois descobre que esses seres estavam fugindo dessa unidade. Quando ela vê ele, ela reconhece o Rick, e o Rick fala, unidade? E vê ela. Então ela assimilou um planeta inteiro, cara, que vivia em conflito e criou a paz nesse planeta. Porém, é só ela. Você existe a pessoas lá, vários seres daquele planeta, só que a mente é só a dela. Então ela controla tudo. Mais doido que ela faz o planeta, as pessoas do planeta funcionarem. No dia a dia ali funciona. Então tem o cara que é da banca, tem um cara que é o entregador, tem um cara que é lixeiro, e ela, a mente desses caras todos é ela. Uma das coisas fodas desse episódio, quando ele chega no planeta, ele começa a conversar com ela. Porque ele começa a conversar com ela com um ser, e ele vai andando. Aí a pessoa que tava conversando para de falar, e a outra que tá mais perto dele começa a falar, continuando a conversa. Então ele vai andando e vai mudando de pessoas, e a conversa é uma só, porque é a mente da unidade. Essa ideia que eles colocaram nesse episódio, fantástica, velho. Eu acho muito legal isso. Eu acho doido demais a parte que eles estão, tá o Mori e a Summer, né, e tal, e a Summer tentando fazer toda aquela questão moral, né, e tudo mais, falando, não, que eles estão errados, não sei o que. Aí acontece alguma coisa isso aí tá um pouco pra frente do episódio, a Unity tá usando muita droga. O Rick, ele vai ter um revival com ela, né? Só que aí ele pede, velho, umas drogas lá que ele usa, e esse fica muito louco. Ela perde o controle da situação. Ela perde o controle da situação, aí começa a surgir a ideia da guerra de raça deles, né? Aí a Summer, não era isso que eu queria dizer, por que vocês estão brigando? Vocês não conseguem ver que vocês todos são iguais? Aí o Mori vai e aparece assim pra Summer e fala, é sua primeira guerra racial, né, Summer? Aí acaba que, como ela perdeu o controle devido à noitada com o Rick, ela perde o controle da população, e a população começa a voltar a si. Então elas começam a agressiva e começam a brigar lá. A motivação da guerra deles, eu acho que é porque eles tinham um mamilo, né? O mamilo era diferente um do outro, é muito louco. E o final desse episódio é um dos finais mais fodas também, que a unidade, ela termina com o Rick, porque o Rick é muito tóxico, né? Aí o Rick fica deprimidaço e tenta até suicidar, velho. Só que ele tá muito... Como ele tá muito louco, que ele nem consegue. Então esse episódio é muito foda. Eu acho um dos melhores aí que teve. Esse episódio é um dos melhores. Até mesmo porque mostra que o Rick foi vulnerável, né, também. Apesar do cara ser fodão, ser todo, né, ter toda aquela questão de ser o cara mais inteligente no universo e tudo mais, ele ainda assim consegue ser uma pessoa... eu não sei se vulnerável seria uma palavra muito correta, mas ele ainda assim é uma pessoa incompleta, fraga, ele se sente mó tristão e tal, aí mostra esse lado, como é que eu posso falar, mais humano dele. O último episódio da temporada, que o amigo do Rick, o Homem-Pássaro, vai se casar com uma humana, uma amiga da Summer, e a família é convidada e tal, só que na verdade era uma armadilha, uma cilada contra o Rick da Federação Galáctica. Aí tá todo mundo fugindo. E não tem nada a ver, o Homem-Pássaro não tinha nada a ver com isso. Era a noiva dele, que na verdade virou noiva dele pra conseguir chegar mais perto do Rick, pra fazer essa armadilha pra tentar capturar o Rick. Aí termina esse episódio. Lembrando que esse episódio, ele é desse arco mais dark, tá? Então já migrou, pegou um pouco a história principal, e é a primeira vez que a gente vai ver uma citação à Federação Intergaláctica de fato aí. Da terceira temporada, tipo assim, a segunda temporada acontece toda a trama, né? Ele entra nesse arco mais dark e o Rick, ele é preso. Começando a terceira temporada, o Rick tá preso ainda. Só que é o quê? Esse primeiro episódio vai ser o episódio que ele vai meio que escapar da Federação Intergaláctica, e ele ainda vai conseguir destruir, além da Federação Intergaláctica, ele vai destruir a Federação, o Conselho dos Ricks.
Que lembra que teve que a gente comentou que o Rick tem o Conselho dos Ricks, que é tipo um governo à parte, só que o Rick não gosta de nenhum dos dois. Então o Rick detesta tanto a Federação Intergaláctica, quanto ele também detesta o Conselho dos Ricks. Então o que ele faz? Para a Federação Intergaláctica, ele vai e transforma a moeda corrente deles para valer nada, valer zero, e a Federação inteira entra em colapso. E com relação ao Conselho dos Ricks, ele vai e transporta a citadela dos Ricks toda para uma prisão, que é a prisão que ele estava, né? Meio que assumindo a forma de cada um ali e meio que destrói os dois sistemas ao mesmo tempo. Aí nisso tudo ele consegue ainda voltar para casa e convencer a Beth a largar o Jerry. Então eles vão meio que separam, fraga, velho. O cara vê que todos os inimigos dele de uma vez só, ele derrotou ali naquele primeiro episódio. Esse é foda. Ele é muito estrategista, né, velho? Ele é foda. Ele destruiu todos que eram contra ele, inclusive o Jerry, num episódio só. O terceiro episódio é um dos melhores episódios, ele tá... Com certeza tá no top 5. Talvez até no top 3 ali. Talvez seja o melhor ou o segundo melhor episódio, que é o Pickle Rick. Ele é muito foda, velho. Ele é bom demais esse episódio, que, tipo assim, ele se transforma em um Pickles, né? Pra evitar de ir numa terapia, né? Só que ele fez isso tudo só contando que ele ia voltar com uma injeção que ele tinha guardado, que tava num timer lá, que a injeção ia cair em cima dele, porque ele não se mexe, ele é um Pickles, e voltar, mas logo depois que a Beth ia levar a Summer e o Mori pra terapia. Ele ia voltar ao normal, beleza. Só que a Beth vê isso e tira a seringa e leva com ela. Fala, até agora você vai ficar desse jeito até eu voltar. Só que aí acontece que ele cai da mesa e vai pro esgoto. Daí ele vai fazer uma porrada de poder sair ali daquela situação. Pra poder sobreviver, pra conseguir pegar o antídoto pra voltar ao normal, né, velho? E tipo assim, aí ele cai numa embaixada, um consulado, uma parada assim, de um país aparentemente sul-americano, alguma coisa assim. E aí desenrola a história lá, que ele começa a matar todo mundo que tá atrás dele. É muito, muito legal também. É bastante violento. Um dos melhores episódios de Rick e Morty, com certeza. Aí tem um outro episódio muito bom também. O Rick e o Morty vão pra um spa alienígena, que eles passaram por um aperto lá, tal, estão estressadaço. Aí passa por uma máquina pra tirar toda a parte tóxica e tal. Aí acaba que a máquina realmente tira isso, mas ela faz como se fosse, retira fisicamente, né, suga mesmo fisicamente e cria um outro ser a partir dessa toxicidade das pessoas. Pro Rick, ela tirou toda essa parte niilista dele, de ser pessimista, de ser mandão, de ser controlador, e do Morty, ele tira toda essa parte de insegurança dele, de medo e tal dele. Contrapartida, os verdadeiros, né, o Rick, ele fica mais bondoso, mais amável, mais compreensível, e o Morty, ele fica mais confiante, né, então ele fica sem medo, com bastante confiança e tal, e isso transforma eles pra caramba. Só que aí o Rick vê isso, ele percebe essa diferença. Enquanto isso, a parte tóxica deles tá gerando um plano pra trocar de lugar, tentar sair e trocar de lugar com eles, né, botar esses novos Rick e Morty pra dentro desse lugar tóxico onde eles estavam, e eles pra terem a vida do Rick e Morty reais. Só que o Rick normal, ele vê isso e bola um plano porque são partes deles, e eles não vão conseguir viver em harmonia, separados, então eles têm que se juntar. Só que o Morty normal, ele não quer isso, porque ele tá bem, ele tá confiante e tal, e ele não quer ter aquele medo, aquela insegurança que ele tinha. Exatamente. Velho, tem uma parte dele que é doida demais, que é tipo uma parte que tá tipo uma igreja, né, e tudo mais, mas pro final, que o Rick tóxico lá fala assim, o mundo inteiro vai ser tóxico agora. Aí vai e o mundo inteiro começa a ficar tóxico. Aí tem uma parte que é da igreja, que tá o padre tipo pregando, não sei o que e tal. Aí vem a parte tóxica do padre. Ele vai e grita, Deus não existe, esse negócio é tudo uma falsidade pra pegar o dinheiro de você. Aí os cristãos, né, os crentes que estão na igreja começam a fazer tipo uma orgia, velho. É muito louco, velho. Um outro episódio legal também é quando o Morty descobre que o Rick extrai algumas memórias
da mente dele que ele pede, que é, sei lá, que ele não quer mais lembrar e tal, então o Rick retira, só que ele salva essas memórias e acaba que o Mori encontra essas memórias e começa a injetar em si mesmo pra lembrar disso. E ele começa a ficar putaço, começa a ficar louco e começa a brigar com o Rick sobre isso e tal, e vai desenrolando todas essas memórias de coisas que o Mori pediu pra esquecer. É muito legal mesmo. Tem uma memória dele, velho, que o Hashi Rick tem tipo uma raça alienígena que acredita no pós-vida, né? E eles falam que, tipo assim, se eles morrerem na mão de um grande guerreiro, eles vão pro lugar que é tipo o paraíso deles. Aí o Mori vai e coloca isso sob questionamento. O Fraga ele vai e fala assim, nó, velho, que doido que vocês têm certeza disso aí, né? Aí o cara vai tipo, eu não tenho certeza não. Aí ele vai e sai correndo, tenta fugir, né? Porque tipo, o cara colocou em dúvida, ele não sabe se vai ter um paraíso depois disso. Aí ele vai termina morrendo atropelado, aí vem uns bandos de demônios, umas coisas assim, ceifador, e pega ele e leva ele pro inferno. Aí ele vai, aponta pro Mori e fala assim, isso é culpa sua, você afetou minha fé. Ó, tem mais um que a gente tem que falar, porque senão os caras vão matar a gente, o Elvis. Que esse é um que o Evil Mori aparece também. Porque o Mori, ele tem um trato com o Rick, que é o quê? A cada 10 aventuras deles, ele pode pedir uma que ele escolher, o Mori escolher. Aí, essa é uma que o Mori escolhe, que eles vai pra Atlantis. Só que aí como não mostram o que acontece em Atlantis. Só que eles mostram o que acontece na cidadela que eles estão construindo. É exatamente nessa cidadela onde tem Ricks e Moris vivendo. Só que o esquema é que os Moris, eles sempre ficam com subemprego, vivem em favelas, etc. E os Ricks, até alguns Ricks, eles também têm subempregos também. Então aí acompanha a história de um Mori policial. Eu acho que é um dos únicos policiais Moris que tem lá, que geralmente é Rick. E só que ele não gosta dos outros Mori também. Então ele trata os outros Mori bem mal também, sabe? E vai desembolando, aí vai contando a história. Aí mostra um Mori que todo mundo gosta, que se torna bastante popular entre todos, inclusive entre alguns Ricks que são mais subjugados lá dentro. Ele ganha a empatia desses caras, e como tá tendo uma eleição pra ser quem vai ser o governante da Cidadel, ele concorre. Aí todo mundo achando que ele ia perder e tal. Acaba que no final acontece um atentado com ele, que parece muito o que aconteceu aqui no Brasil. Ele é candidato, aí ele toma um tiro e consegue sobreviver e ganha a eleição. Aí na hora que vai ver, esse é o Evil Mori. E tinha um jornalista, que era um Mori jornalista, que tava investigando isso tudo. E ele é morto, porque ele descobriu a verdade. Aí no finalzinho mostram um tanto de foto, tanto de documento, tanto de coisas que mostram que aquele cara é o Evil Mori, e toda essa manipulação que ele fez pra conseguir ser o governante da Cidadel. É muito foda. Então, essa foi a última temporada que foi exibida. Agora a gente está aguardando a quarta temporada. Como eu falei no início do episódio, provavelmente no lançamento desse podcast já passou o primeiro episódio da quarta temporada, ou o segundo, não tenho certeza ainda, mas está no início dessa quarta temporada. D2, e como que você tá a expectativa pra quarta temporada? Cara, essa quarta temporada eu tô com uma expectativa muito grande deles concentrarem nesse arco principal, que é essa ideia de explicar um pouco mais sobre a origem do Rick e do Evil Mori. Eu acho que ela vai ser muito esclarecedora, cara. Eu não acho que eles vão fazer uma coisa nesse nível, explicar tudo agora. Por quê? A Adult Swim, ela contratou mais 60 episódios. Ah, ela contratou? Eu não sabia dessa parte, não. Então, se eu não me engano, é 60 episódios. Já tá meio que o contrato fechado pra isso. Só não tem datas pra lançar, mas se eu não me engano já tem... Se eu tivesse a notícia de quantidade de episódios que já encomendou, eu coloco aqui no post também. Tem muita temporada ainda, porque geralmente a média de temporadas da primeira, segunda e terceira é de 10, 11 episódios, 12 no máximo. Então, se eles contrataram mais 60 episódios, você pode colocar aí, por exemplo, 15 episódios por temporada, você tem pelo menos mais 4 temporadas. Então, esse arco maior, ele vai ser desenrolado ao longo de todos esses episódios. Então, eu acho que eles vão colocar referências a alguns pontos para complementar esse arco maior, e somente na última temporada eles vão dar um desfecho para isso. Pois é, então eu mudei um pouco a minha opinião, que eu realmente não sabia dessa informação que você comentou, não. Pra mim, ele ia ter menos temporadas. E você, o que você espera? Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo que eu tinha falado. Eles vão pegar esses
episódios loucos aí, ficar botando essas aventuras do Rick e Morty pra nós, e nesse meio tempo vai ter alguns episódios ou algumas inserções ali de informações sobre essa história maior, né? Bom, meus amigos, encerrando aqui, a gente falou aí um pouquinho do Rick e Morty aí, a gente não pegou muito na história, a gente pegou mais naquelas paradas que a gente lembrava, que a gente curtiu e tal. Então é mais um bate-papo mesmo aqui das coisas que a gente lembrou, que a gente achou legal. A 4ª temporada tá aí, igual a gente falou várias vezes aqui, então assistam. Pra quem não viu nada ainda, assistam tudo, a 1ª, 2ª, 3ª temporada, e vai pra 4ª temporada. Quem viu tudo, a 4ª temporada vai se lançar agora em novembro, meio de novembro, mais ou menos dia 10, 12, alguma coisa assim de novembro. Assistam. O Asneira Pod, ele está em todos os agregadores de podcast, inclusive no Spotify e no Deezer. Então não tem desculpa pra você não ouvir o Asneira Pod, tá muito fácil aí. Inclusive no site você consegue ouvir também. D2, fala as redes sociais aí. Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar /Asneira grátis e lá você vai encontrar nossas postagens. Sigam a gente. E se quiser fazer algum comentário, feedback ou sugestão de novos episódios, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br. E também pelo site você consegue comentar lá no blog, em qualquer post. Valeu, D2, pelo podcast aí, tanto que você chorou no meu ouvido que eu fiz. Boa, valeu, eu que agradeço. Eu tava pedindo há muito tempo mesmo pra gravar esse podcast, e a gente não podia ter gravado em hora melhor. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até mais, gente. Bunda levantada, cantando comigo, cabeça baixada. Bunda levantada. Isso aí, cabeça baixada. Bunda levantada. Depois de 988 temporadas do Planeta Música, os Cromulons decidiram declarar a Terra como campeã. E assim concluímos o nosso reality show musical. Adeus!